Beleza? O negócio é o seguinte, galera. A primeira coisa que é novidade para vocês é a câmera. A câmera é só um recurso didático. Eventualmente, se tu, de repente, por aquela aula foi tão rápido, eu não tive como pegar a manha. Aí tu vai lá no YouTube, ou digita meu nome, ou bota o nome do canal lá, Deu que tá VNC. O problema desse canal é que ele é um canal que eu faço para o meu aluno de sala de aula, não é para quem está fora. Ou seja, quem está fora da sala de aula não consegue achar as aulas. Até porque como tem mais de 8 mil vídeos lá, eu não consigo botar nome em tudo. Essa tua aula de hoje, por exemplo, ela só vai cair na internet quarta-feira à noite, quarta-feira de madrugada ou quinta. Eu chego em Florianópolis na quarta de manhã e boto esses vídeos para fazer upload. E, por exemplo, esse primeiro vídeo vai ser assim o nome dele. Depois eu pretendo editar, tá? Eu vou colocar lá, aqui é Intelectus 2? Intelectus? Né? Eu vou botar assim, Intelectus, Matutino, aí tem turma 1 e turma 2, é isso? Essa é a turma 2, né? Aí eu vou botar 2, Intelectus, Matutino 2, vai ter um playlist com esse nome. As tuas aulas vão todas para lá, na ordem que elas forem gravadas, sem edição. Vai acontecer coisas bonitas e feias, coisas alegres e tristes. Eu não vou editar, porque eu não tenho tempo, beleza? E também é porque tu vai poder conferir o serviço que ele está pagando, né? Eu comecei a gravar por causa de pai louco. Tem pai que é louco, teu não, mas tem pai que é louco. Aí o filho tomou pau e a culpa é do professor. Aí ele vem bravo, né? No colégio a gente abraça com carinho, ô pai, calma. A gente assiste a aula junto e mostra a qualidade do serviço para o pai poder tomar as suas decisões. Beleza? Eu amo fazer o que eu faço, sou apaixonado por fazer o que eu faço. Eu vim da engenharia mecânica e hoje eu faço física na federal, porque eu gosto de física mesmo, tá? E tu vai perceber, é algo religioso. Física para mim é uma religião. Né? Eu sempre fui curioso, como toda criança, né? Papai, por quê? Por quê, papai? Por que o céu é azul, papai? Por que a lâmpada brilha, papai? Por que o ar-condicionado deixa gelado, papai? Como é que a câmera filma, papai? Por que eu sou feio? Qual é a origem da vida, papai? Darwin ou barro? E qual é o mundo? Qual é o tamanho do universo? Quantas estrelas tem? Toda criança já fez essas perguntas. Aí o pai já puto da cara de tanto não saber responder, cala a boca, doido. E a vida vai se tocando e daqui a pouco tu não sabe o tamanho do planeta, né? Tu não sabe o que está acontecendo com o Sol, né? E é uma coisa fundamental. A gente tem essas noções básicas. E eu fui me apaixonando, e para ter uma noção, né? A raça humana ela vai ser extinta pela natureza em algum momento, né? A gente está lutando para que isso não aconteça, mas a natureza, ela sempre, desde sempre, tenta nos aniquilar. E o Sol vai nos aniquilar em algum momento, né? Não sei se vocês sabem, o Sol ele perde 4 milhões de toneladas a cada segundo. O teu Sol, a tua estrela, né? A cada segundo, como tu vê, durante a minha fala aqui, algumas milhões de toneladas o Sol já emagreceu. E como o Sol é uma nuvem gasosa, toda nuvem gasosa tende a se expandir. Desculpa, querida. Toda nuvem gasosa tende a se expandir, né? Tua mãe de repente já deixou uma vez a boca do fogão acesa e começa a feder a casa toda, né? Certo? Por que o Sol não se espalha pelo universo, já que ele é gasoso? Porque massa atrai massa, né? Atração gravitacional. Mas se eu acabei de falar que ele está diminuindo em massa, a consequência natural é que o Sol está se expandindo. Daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostaria onde hoje é a Terra. Mas muito antes disso vai ser inabitável a Terra, né? A única saída para a raça humana é desenvolvimento tecnológico absurdo, a ponto de a gente vazar para a periferia com algum tipo de nave. É aquilo que a gente vê nos filmes. Na verdade, os filmes de ficção científica não são para a gente se divertir. É uma forma dos filósofos prepararem a sociedade para aquilo que realmente vai ter que acontecer. Então tu vê, né, cara, a física para mim é uma religião. A nossa única salvação é que, dentre vocês, uns 5 pelo menos, uns 2 matemáticos, 2 engenheiros e um físico, ou 2 físicos e um engenheiro, tanto faz, se isso fosse propagando ao longo dos milênios, né, talvez a gente consiga sobreviver diante da natureza. Esse é um dos motivos que me deixa encantado com a física, né? Além de poder entender o nosso corpo, né, sou feito de átomos, como é que os átomos funcionam, essas coisas todas. Eu poderia passar 3 aulas dando a introdução, né, tentando te apaixonar pela física e te mostrando por que a física é foda. Né? Por que eu preciso da matemática para que a gente entenda a física? Por que estudar física é se aproximar do Criador do Universo? Eu poderia passar 3 aulas falando disso e seria pouco. Mas não dá! Não dá, nós temos que cair na matéria já! E para a matéria já! E vai ser um grande prazer, pode ter certeza disso. Para mim, para vocês, alguns vão, outros não, né? Não dá para agradar a todos. Vamos começar. Aqui é integral, outro nível. Vamos lá aqui. Intelectus integral, int. Obrigado, Léo. É isso mesmo, hoje à tarde nós vamos nos encontrar.
Sim. Isso aí. Então olha só, galerinha. Fiz uma divisão com um polaco, fizemos um churrasco lá, tomamos uma caipirinha e dividimos. E a gente dividiu de tal forma que ele dê todas as matérias aqui em Erechim, né, e eu também dê todas as matérias aqui em Erechim. Para que nas assistências a gente esteja por dentro da matéria toda, né, e consiga fazer um apoio melhor para vocês. Como eu disse a vocês, eu vou começar hoje por eletrostática. Eletrostática é a parte da física que estuda cargas elétricas em equilíbrio. Para quem não sabe o que é equilíbrio na física, equilíbrio é força resultante zero. Isso é que é equilíbrio na física. Muitas pessoas pensam em equilíbrio só como repouso. Não precisa ser necessariamente repouso. Pode ser movimento retilíneo uniforme. Andar em a reta com velocidade constante é resultante zero. Isso é estar em equilíbrio na física. Certo? Estuda, vou colocar aqui para ficar bonitinho, né? Estuda cargas elétricas em equilíbrio. E aqui uma parte bonita então. Porque para que eu te mostre o que são cargas elétricas, eu primeiro tenho que te explicar o que é o átomo. E cara, não é fácil entender o que é um átomo. Geralmente tem aquele desenho tosco que vem nos livros, né? Não sei quem foi o primeiro babaca que fez esse desenho, que nada tem a ver com átomo. Aí tu escreve isso para a criança, ó, próton, nêutron, eletrosfera. Pelo amor de Deus, está ferrando a cabeça da criança. Então assim, ó, átomo. Vamos começar com o mais simples de todos. Hidrogênio. O primeiro átomo que existiu, que se formou, né? Logo após o Big Bang, que os cálculos indicam, é que não existiam átomos, existiam só uma sopa de prótons e nêutrons, e aliás, antes de prótons e nêutrons, uma sopa de quarks, altíssima temperatura, agitação, então nem átomo existia. Depois que as coisas começaram a esfriar, nos primeiros segundos após a grande explosão que deu origem ao universo, que é a teoria mais aceita, né? Depois a gente pode discutir, surgiram os primeiros átomos. Os átomos mais simples que existem, que são os átomos de hidrogênio, composto de um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Mas desenhando assim continua tosco. Aí eu preciso da tua criatividade para tu entender o que é um átomo. Aqui, vocês duas estão de prova, tá vendo aquela coisa ali? Eu peguei uma poeira em cima da mesa delas, para ser o próton do núcleo, beleza? Se o próton fosse aquilo ali, a eletrosfera não caberia na sala. Mesmo o próton estando ampliado para o tamanho de uma poeira quase invisível, a eletrosfera ainda continua gigantesca. Isso é importante tu saber, né? Porque quando a gente faz assim, ó, esse próton está altamente inchado comparado com a eletrosfera. Não é assim, isso aqui é ridículo. Meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com a vida. Então tu vê, ali está o próton, e tem um bichinho muito menor que aquele chamado elétron, e ele não está parado aqui, ele está andando numa velocidade tão absurda, mas tão absurda em volta do próton, que é como se ele formasse uma região esférica, formando um escudo invisível. Pensa assim, amarrei uma pedra no barbante e comecei a girar em alta velocidade em torno de mim. Se alguém desavisado tenta chegar em mim, vai tomar uma pedrada, certo? Pô, caramba, o que houve? Mais uma pedrada. É mais ou menos isso, o elétron. Ele é um bichinho sassaricante que fica dando bilhões de voltas por segundo em torno do átomo, gerando um escudo Jedi invisível. Vibrante esse escudo. Não é um escudo parado, é um escudo que vibra. Isso é fundamental tu entender. Tanto que vibra que a temperatura é a medida dessa vibração. Átomo frio, a eletrosfera vibra pouco. Aí começa a esquentar o átomo. Quanto mais quente o átomo está, mais pulsa a eletrosfera dele. E aí ele dilata. Aí as coisas dilatam. Aí tem todo o estudo de datação que nós vamos fazer também. O bizarro de átomo é tu entender que isso aqui tudo é vazio, que não tem nada aqui. Que isso aqui é uma região definida pela movimentação do elétron. Por que isso é difícil de digerir? A maioria das pessoas leigas, elas têm a sensação de que o corpo delas é sólido, de que a natureza é sólida, de que isso aqui é sólido. E não é. Tu tens que entender que teu olho é composto de átomos e é uma máquina gigante de ver o mundo. E aí, ao olhar de longe, tens a sensação de que está tudo unido e tudo conciso, que é uma coisa só e não é. Isso aqui é oco, isso aqui é oco, o meu corpo é oco, o aço mais sólido do ponto de vista atômico, ele é totalmente oco.
E aí quando tu pega esses átomos, essas eletrosferas, esses escudos Jedi vibrantes e invisíveis, e tenta colocar um em cima do outro, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, a eletrosfera de um átomo repele a eletrosfera do outro, dando a sensação de que as coisas são sólidas, e não são. Então tu vê, para tu entender a natureza, tu precisa te desligar um pouco daquilo que tu enxerga, né? Os olhos são máquinas péssimas de enxergar o mundo microscópico. Então a primeira coisa é entender o que é o átomo. Esse é o mais simples que existe. Alguma coisa bizarra aconteceu na natureza que depois desse átomo mais simples que existe, começou a surgir, bastante tempo depois, diga-se de passagem, depois que as estrelas começaram a se formar. Lembre-se que estrelas são nuvens gasosas, né? Inicialmente nuvens de hidrogênio. Depois de algum tempo, então, surgiu um outro átomo, um pouco mais complexo que o átomo de hidrogênio. Olha o que tem lá no núcleo dele. Em vez de um próton, 2 prótons. E se os opostos se atraem, os iguais? Obrigado, gente, pela participação. Para que essa repulsão não desmonte o átomo, é que aparecem ali 2 nêutrons. Esse núcleo está honesto, o tamanho dele está honesto? Está ultra, mega, super exagerado, tá? Se a eletrosfera fosse assim, tu jamais enxergaria o núcleo. E se o núcleo fosse assim, não sei se tu enxerga, a eletrosfera passaria do quadro, passaria da sala de aula. Tá? Então é difícil representar um átomo sem avacalhar com os tamanhos ali. Adivinha quantos elétrons? 2 elétronzinhos girando que nem um malucos ali. Hélio. Esse é o segundo átomo mais simples que existe. Adivinha quantos prótons tem o terceiro átomo mais simples que existe? Se o primeiro tinha 1, o segundo tinha 2, automaticamente tu conclui que o terceiro, o lítio, tem 3 prótons e quantos elétrons? 3 também, desde que o átomo esteja neutro. Ó. Número de prótons, número de elétrons. 2 prótons, 2 elétrons. Então, o que eu estou te falando, na verdade? Eu estou te falando que um corpo neutro é aquele que possui o mesmo número de prótons, igual ao número de elétrons. Depois vem o berílio, 4 prótons, 4 elétrons. Na química tu vai estudar isso com toda calma, né? Tu vai aprender que o número atômico é o número de prótons, que é o que caracteriza um tipo de átomo. Cara, é bizarro entender como é que do átomo de hidrogênio nós chegamos no átomo de hélio. É bizarra essa compreensão, o vestibular tem cada vez mais cobrado isso. E como uma primeira aula, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Que átomo é esse aqui? A ver se tu reconhece. Eu vou dar uma aumentada nele para a galera poder olhar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Quem que tu acha que é esse átomo aí? É um átomo muito famoso. Tu acha que ele é hidrogênio? Ele é hélio? Será que ele é lítio? Acabei de comentar, né, que o número atômico é o número de prótons, não é? 1 próton, hidrogênio. 2 prótons, hélio. Quantos prótons? 1 é hidrogênio. Isso aqui é um átomo de hidrogênio. Ele é menos comum na natureza que o outro hidrogênio que não tem nêutron no núcleo, tá? Mas ele é muito importante, ele tem até um nome importante esse cara, ele é chamado deutério. Nome muito importante, deutério, a galera cobra muito isso no vestibular. E tem um outro átomo de hidrogênio também, cara, especialíssimo. Esse é o preferido dos físicos. O que é o maisinho mesmo, gente? Próton, obrigado pela participação. Se o próton é positivo, o nêutron... Ah, te peguei, eu sempre faço isso de propósito. É neutro, beleza? E quem é que é negativo? O elétron, valeu, valeu. Eu faço de propósito, tá? Que a gente é assim mesmo, a gente responde automático. O nêutron, ele está gritando para ti, né? Eu sou neutro, nêutron, beleza? O que acontece no Sol, meus amigos? O que acontece no Sol? O Sol não está pegando fogo. Tá? O Sol, na verdade, ele é riquíssimo em hidrogênio. Já que massa atrai massa, por isso está com a bunda grudada na parede, né? Gás atrai gás. E uma nuvem gasosa que estivesse espalhada no espaço do universo, ela vai tender se acumulando, porque massa atrai massa, e é por isso que forma uma estrela, uma nuvem de gás que foi se aglomerando. Tu já deve ter brincado em algum momento, anos atrás, de montinho no colégio, a gente brincava de uma criançada se jogar em cima da outra e arrombava o cara que estava embaixo, né? Bota 10 pessoas, o cara que está embaixo, falta ar pro cara, quebra uma costela, frouxo. Então era uma brincadeira muito legal.
Se tu fez isso, né, ou presenciou esse momento bonito da educação brasileira, tu deve ter visto que o cara de baixo sempre chora e se arromba. Por quê? Porque ele está todo espremido. Agora tu imagina o teu planeta. Tu imagina a Terra em cima de Terra, em cima de Terra, em cima de Terra, lá no interior do planeta. O interior do planeta, o montinho é tão grande, né, cara, que chega a derreter a rocha. Por isso que dentro do planeta tem lava, magma, né, rocha derretida, né, certo? Agora tu imagina uma coisa que é 100 milhões de vezes maior que a Terra. Tu imagina um montinho de átomo em cima de átomo em cima de átomo. Imagina como é que está o interior dessa estrela, né? Meu Deus, os átomos estão tão espremidos, que chega uma hora que a eletrosfera, aquele escudo Jedi vibrante que protege o interior dos átomos, rompe. E aí tu imagina no interior do teu Sol, dois átomos, um de hidrogênio chamado deutério e um de hidrogênio chamado trítio. Se esses caras baterem com força suficiente para romper a eletrosfera, os núcleos vão se fundir. E aí nessa fusão nuclear nasce o átomo de hélio. Só tem um detalhe, soma na tua mente esses caras aqui e vê o que tem aqui e reclama de algo, por favor. Legal! Aqui eu tenho 1, 2, 3 nêutrons, não é? Só que o hélio, para ficar estável, ele só pode ter... Então, nessa fusão nuclear, teve que ser emitido um nêutron, não é? Teve que ser expelido de alguma forma um nêutron. É aí que eu te falei que o Sol perde massa. As 4 milhões de toneladas por segundo que o teu Sol perde tem a ver com a fusão nuclear. Hidrogênio se transforma em hélio, só que esse excesso de nêutrons vai ser expelido. Expelido na forma de radiação. Os mais variados tipos de radiação. Desde ondas de rádio até ondas de rádio, né? Aí tem micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. As 7 radiações eletromagnéticas que existem, o Sol espelha para tudo que é lado. Tá, e o lítio, e o berílio, e o carbono, e o oxigênio, e toda essa tabela periódica, de onde é que vem? Para quem curte TV a cabo ou vê os programinhas pseudocientíficos aí, né? Tá na boca do povo. As estrelas são as entidades que geraram a tabela periódica, né? As estrelas vão fundindo elementos cada vez mais pesados no interior dela. Então, depois de fundir hidrogênio em hélio, ela funde hélio em outro tipo de material, outro tipo de material em oxigênio e assim por diante. O bizarro é que no teu corpo, além de hidrogênio, carbono, oxigênio, que são materiais de baixo número atômico, tem no teu corpo átomo de ferro também, né, na tua hemoglobina, para poder respirar, né, o átomo central da hemoglobina é o átomo de ferro. O problema é que átomo de ferro só pode se formar em estrela de segunda, de terceira ou quarta geração. Quer dizer que tiveram que existir 2 outras estrelas mais simples que fundiam hidrogênio em hélio ou geravam oxigênio. E aí depois de ela ter morrido, ter se formado uma nova estrela, terceira geração de estrela, aí dependendo da sorte dela, ela pode explodir numa supernova e gerar ferro. O que eu estou te dizendo, e não é piada, é uma coisa real, tá em voga, o vestibular tem trazido isso, é que o teu corpo, parte dos átomos do teu corpo, tiveram que estar não em 1 ou em 2, mas sim em 3 estrelas. Tu é feito de poeira de estrela, não 1, não 2, mas várias estrelas explodiram. Quer dizer que os átomos que estão no teu corpo hoje, há 10 bilhões de anos atrás, passaram por eventos cataclísmicos, né? Fizeram parte de estrelas. E isso teus pais não souberam disso na escola, porque a física desvendou isso, determinou isso nos últimos 50 anos. Né? E até chegar na sala de aula, então demora um pouquinho. Então tu vê, né, por que a minha empolgação, por que o brilho no meu olho, cara? Porque eu estou estudando o ato da criação, de certa forma, né? E como eu disse a vocês, eu preciso de que alguns de vocês prolonguem esses estudos aí na faculdade e que isso aconteça nos próximos milênios para a gente poder ter tecnologia para sobreviver dia da natureza. Muito louco isso. Mas calma, cara, já que eu estou em eletrostática, eu posso me ater um pouco mais aqui no átomo. Então assim, ó, parando de falar de hidrogênio, parando de falar de hélio, falando de átomos de maneira geral, eu posso dizer que o átomo tem 2 estruturas. Uma é o núcleo, onde moram prótons,
e nêutrons. Deixa eu fazer o nêutron numa outra cor aqui. Prótons e nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. 1, 2, 3, tem 4 prótons. Então eu vou colocar aqui uns 4 elétrons. Eles estão sassaricando, eles sassaricam aqui por dentro também, tá? Por isso que eles fazem aqueles orbitais esquisitão, para mostrar pro cara que não vai ficar girando em círculos perfeitamente, certo? Poxa, tu sabe que lá no núcleo, então, lá no núcleo que tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera, que é a parte gigantesca do átomo, né, o que dá volume para o átomo, eletrosfera, estão os elétrons. Eu já fiz a pegadinha, para que tu não esqueça que os elétrons é que são negativos, os prótons positivos e os nêutrons neutros. Engraçado, se o mundo é elétrico, que eu acabei de falar, né? Tu é um ser elétrico, tu é feito de átomos, tu é entupido de carga elétrica, a parede é carga elétrica, o mundo que a gente toca é feito de cargas elétricas. Eu te pergunto, como é que tu sai encostando no mundo aí sem dar choque nas pessoas? Eu encosto nas pessoas, as pessoas estão neutras. Como explicar isso? O que é mesmo? Por que os corpos estão neutros? Muito bem! Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu te pergunto, o que é um corpo positivamente carregado? Mais prótons. Obrigado. O número de prótons é maior que o número de elétrons. O que é um corpo negativamente carregado? O número de prótons é menor que o número de elétrons. Na química isso já resolve um monte de questão importante. Por isso que na química o sujeito chama a carga do elétron de -1, a carga do próton de +1 e fica bem feliz. Aí então se eu tenho lá um sujeito que tem 3 elétrons a mais que prótons, eu digo que o NOx dele é 3 menos, né? Certo? Se um sujeito tem 2 elétrons a mais do que próton, eu digo que o NOx dele é -2. Tranquilo? Isso aqui, né, é um ânion, certo? Beleza? Já não é um átomo neutro, né? É um ânion. Mas os físicos eles não ficaram satisfeitos em saber que prótons e elétrons têm a mesma carga. Eles ficaram se perguntando, prótons e elétrons têm que carga de fato? Qual é o valor da carga de um próton, o valor da carga de um elétron? O homem doente, do jeito que é, foi fuçando, foi pesquisando, e tiveram duas experiências famosas que permitiram o homem calcular o valor dessa carga. Uma das experiências, a ampola de Crookes, resultou nessa lâmpada que nós usamos hoje. Outra experiência chamada experiência da gota de óleo de Millikan. Experiências essas que nós trataremos mais no final do curso. Com essas duas experiências o homem descobriu qual é a carga elementar. Qual é a carga de um próton, qual é a carga de um elétron. Então vamos lá, carga elementar. Carga elementar é o valor da carga de um próton ou um elétron, por isso que eu vou colocar mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Aquele Czinho é a unidade de carga elétrica, Coulomb. Ou seja, como é que a gente calcula a quantidade de carga elétrica? Como é que se calcula a quantidade de carga elétrica de um corpo? Eu brinco com a galera que é que nem comprar bala na padaria. Mas eu percebo que o pessoal erra mais o cálculo da quantidade de carga elétrica do que o cálculo do preço da bala na padaria. E só tem uma explicação se os fenômenos são idênticos. É que as balas, tu enxergando as balas e o fenômeno, comprar bala na padaria, teu cérebro não trava. Mas quando a gente vai trabalhar com coisas que existem só no mundo da mente, com coisas abstratas, o cérebro trava. Tu nunca viu próton, tu nunca viu elétron, embora tu seja feito deles. Aí quando eu falo contar prótons, contar elétrons, teu cérebro ele fica meio cabreiro, porque tu nunca viu um passando. Contar bala na padaria, tu conta, tia, 7 balas, tá bom? Mas eu vou te provar que calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo é exatamente igual a calcular o preço das balas na padaria. Então vem cá, preço das balas. Vamos montar uma equação matemática para calcular o preço das balas na padaria? P de preço. Como é que se calcula quanto custou o punhado de bala na padaria? Obrigado. Número de bala vezes
o preço da bala. Cara, que coisa tola. Né? Bota lá um punhado de bala, ela conta, multiplica o preço e aí fala, foi tanto. Mas espera aí, cara, se eu quiser calcular a quantidade de carga de um corpo, basta eu pegar o número de partículas que ele tem em excesso, porque quando as partículas têm o mesmo número é 0, e pego esse número de partículas e multiplico pelo preço de cada partícula. Só que não é preço, na verdade, né? A gente chama de carga. Está ali o preço dela. Tu vê que loucura? Por que eu sei calcular quanto o preço das balas na padaria? Ridículo, isso é uma coisa boa, uma multiplicação que a galera consegue me ajudar na hora, fácil. E por que a mesma conta ali, a mesma idiotice, eu pego o número de coisas e multiplico pelo valor de cada coisa? Acabou. Por que isso no vestibular já tira um monte de gente da jogada, né? É porque o cérebro está avacalhando contigo. Tu ainda não tomou as rédeas dele, tens que falar para ele, é tu que domina ele. E mesmo que ele resolva dar uma travadinha só porque ele não enxergou o objeto, tu aplica um golpe nele. Então se tu tá agoniado com as cargas elétricas, pensa que tu tá calculando o preço da bala na padaria, cara. Pega o número de balas que tu comprou e multiplica pelo preço. Ah, professor, mas esse preço eu não gosto. Ah, deixa de frescura, cara, é um número, multiplica. Matemática básica, certo? Então é fácil calcular o número de cargas elétricas numa partícula. É fácil, o número de, né, a quantidade de carga elétrica em um corpo. Cuidado, hein, gente. Quantidade de carga elétrica é uma grandeza quantizada. É quantizado. Tá falando que nem física quântica, professor? Isso. Cuidado, tá? Hoje tu fala física quântica na rua, as pessoas ficam apavoradas e querem saber os segredos da física quântica. É culpa daquele livro chamado O Segredo, aquela bosta daquele livro chamado O Segredo. A galera fez pesquisas de física nuclear, né, física atômica, e a física que a gente usa para entender os átomos é a física quântica. E aí a gente teve alguns resultados absurdos, microscopicamente, alguns resultados que tu conta pra pessoa, a pessoa não vai acreditar, porra, que absurdo. Aí a galera que não entende muito de física pegou esses resultados e quis trazer para o mundo macroscópico. E aí surgiram livros bizarros que dizem que basta tu pensar com força que brota uma Ferrari na tua garagem, coisas desse tipo. Eu acredito no trabalho, na seriedade, no esforço, no suor, em décadas de trabalho e organização financeira para tu chegar a algum lugar na vida, certo? Mas não acredito que a física quântica vá modificar a tua vida e tenha alguma mágica. Quântico, na verdade, é tudo aquilo que ocorre de quantidades em quantidades. O que eu quero dizer que, por exemplo, o preço da bala na padaria é uma grandeza quantizada. Física quântica usa para calcular o preço da bala na padaria. É quantizada, física quântica. Vou te provar. 15 centavos cada bala. Peguei um punhado de bala, joguei em cima da mesa. Aí a mulher da padaria fala, deu 48 centavos. O que tens a me dizer? Tá errado? Não, querida, tá errado. 3 balas, 45 centavos. 4 balas, 60 centavos. Logo, 48 centavos não pode. Concordas que então quando comprares balas de 15 centavos na padaria, o preço é um resultado quantizado? Quantizado é isso, é que tem quantidades que podem e quantidades que não podem. Se eu estou te dizendo que a carga elétrica elementar tem esse valor, eu posso dizer que eu posso colocar a carga elétrica que vier na minha mente nessa caneta? Não, eu coloco 1 elétron em excesso, 2 elétrons em excesso, 5 milhões e 1 elétron em excesso. Eu nunca vou poder dar meio elétron. Eu jamais vou achar um corpo que tenha a carga que é a metade dessa, 0,8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Essa carga é uma carga impossível de obter no corpo. Assim como o preço de 48 centavos na padaria é um absurdo para a compra de balas de 15 centavos. Tudo bem para vocês? Certo? Então tu vê, até agora eu não te contei grandes coisas. Te contei como é que é a cara do átomo, dei uma ideia mais realista para a eletrosfera. Falei que dá para calcular a quantidade de carga de um corpo, multiplicando o número de partículas em excesso pela carga elementar, que nem comprar bala na padaria. E te disse que isso é uma grandeza quantizada. Eu quero fazer 2 exemplos, pelo menos, disso aqui, para a gente ter certeza de que a gente está entendendo. Vou botar o nome do N ali, ó. Número de partículas em excesso. Vou dar exemplos dessa coisa. Por mais simples que seja, é normal a gente dar uma travadinha ou outra na hora de fazer exercício. Quero fazer exemplos para que na parte da tarde a gente possa avançar.
Quanto tempo eu tenho? Está acabando tão rápido essas aulas, estou meio chateado com isso. Negócio é o seguinte. Exemplo 1 então. Exemplo 1. Um corpo neutro recebe 3 vezes 10 na 20 elétrons. Calcule a quantidade de carga. Tu vê, cara, na primeira aula o cara chama de quantidade de carga elétrica. Na segunda aula o cara chama de carga elétrica. E depois o cara chama de carga, tá? Só pra tu não achar que todo dia eu vou falar quantidade de carga elétrica. Amanhã eu vou chamar, carga é tal. Beleza? Pra agilizar a nossa vida. Peraí, deixa eu ver. O corpo tá neutro. Então tinha o mesmo número de prótons e elétrons. Recebeu elétron. Se ele recebeu coisa negativa, a carga dele vai ficar negativa. Como é que se calcula isso? Tu pega a formuletazinha de comprar bala na padaria, pega o número de partículas em excesso, se estava neutro e recebeu isso, esse vai ser o número de partículas em excesso, e multiplica pela carga elementar. Como trata-se de excesso de elétrons, menos 1,6 vezes 10 na menos 19. E agora a continuação é matemática básica. Número puro, tu multiplica por número puro, e potência de 10... tu multiplica pela potência de 10. Os exemplos que eu tenho usado aqui na outra turma não são os mesmos, tá? Aliás, a aula nunca é a mesma, a fala não é a mesma, porque eu não decorei nada. Sai do fundo do meu coração, coisas que eu compreendi e te transmito. Então, às vezes, uma dica legal pra ti é, em vez de assistir a tua aula, assistir a da galera do lado. Ah, eu fiquei com dúvida naquilo. De repente, assistir a mesma aula que tu já viu não vai adiantar, entendeu? Tu pode assistir uma fala um pouquinho diferente. Então tu pode ir na playlist da galera do lado quando fores tirar alguma dúvida, talvez seja uma dica legal. Sempre que eu tenho 2 terceirões eu faço assim, eu recomendo que um terceirão assista a aula do outro, porque as aulas nunca são iguais, é impossível conseguir isso. 3 vezes 6, 18 foi 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, bota a vírgula, 4,8. E como é que faz potências de mesma base mesmo? Mantém a base e somos expoentes, obrigado. Na multiplicação a gente soma os expoentes. Mais com menos é menos, 20 menos 19, 1. E 10 na 1 é 10, né, galera? Multiplicar por 10, tu pega a vírgula e faz toim, pula para a direita, 48 coulombs. Um exercício nada realista. Por que esse exercício não é realista? Porque 48 coulombs mataria qualquer pessoa no laboratório. Mesmo que a galera tivesse bem cuidado, 48 coulombs é uma carga assustadoramente alta para estar isolada num lugar. 1 coulomb mata. 1 coulomb aqui nessa caneta, se eu jogar aqui, vai ter a descarga elétrica, vai matar uns 4 aqui em volta. Certo? Ou seja, é por isso que a gente trabalha com milicoulomb, com microcoulomb. Tudo bem. Bom almoço para vocês, eu continuo a partir daqui, beleza? Certo? Hoje à tarde a gente se encontra de novo. Foi um grande prazer. E futuramente tu vai ver que eu vou dar uma paradinha na aula para que tu venha me ajudando, dando um feedback na aula. Eu quero que daqui a umas 2, 3 semanas, enquanto eu paro na minha fala, a galerinha vem me ajudando para a gente ir absorvendo melhor a matéria. Muito obrigado, até logo.